Então, muito boa tarde a todos, dar-vos as boas-vindas a este NERP Talks. Começo por agradecer ao Milênio BCP a oportunidade que nos dá, numa feira agrícola, falar sobre agricultura e falar sobre os temas que são pertinentes neste momento na nossa região. Este NERP Talks está subordinado ao tema sobre região vitivinícola de Beja, do Alentejo, e é uma pergunta, uma realidade, uma pergunta. Eu agradeço a presença de todos, estão aqui produtores, técnicos e especialistas nesta área, e este momento é dedicado a fazermos uma reflexão conjunta sobre este tema. Não, sem mais demoras, queria passar a palavra ao Sr. Engenheiro Francisco Mata para nos apresentar aqui o estudo prévio para a criação de uma nova sub-região vitivinícola de denominação de origem controlada Alentejo. Aqui. Tem som? Muito boa tarde. Agradecer ao NERB este desafio que nos lançou para estarmos presentes aqui nesta sessão e falar um pouco sobre os vinhos, sobre a região, o que é que já foi feito e o que é que está por fazer. Só para nos situarmos, esta proposta que está a ser elaborada, portanto, estamos aqui a falar de um estudo, mas é um estudo informal. É um estudo que não obedece a grandes critérios, mas para nós não deixa de ser um estudo. Portanto, há algum tempo atrás, em 2021, eu falava com o Sr. Elídio Matos na sua vinha, falávamos da questão do rendimento das uvas. As uvas não aumentavam o seu rendimento, os custos de produção continuam sempre a subir, portanto, e a viticultura não está num bom caminho. O que é que podemos fazer para melhorar o rendimento das uvas aqui no concelho de Beja? Bom, surgiu a ideia de criar uma denominação de origem. Porquê é que as outras regiões têm uma denominação de origem e porquê é que Beja não tem? Era esta a questão que se colocava. Porquê é que Beja não tem, não é? Quando temos denominações de origem que nasceram em 88 e 89. Bom, então chegámos à conclusão que não tem, se calhar porque nós também não fizemos por isso. Já sabemos que para se alcançar qualquer coisa tem que ser os interessados os primeiros a avançar. Pronto, e assim começou. Pouco tempo depois desta conversa, o Sr. Elídio telefonou-me para me convidar para ir à sua casa e já tinha a equipa reunida. Pronto. E assim começou. Fizemos uma primeira reunião, decidimos mais ou menos o que é que era para fazer. As pessoas estavam todas de acordo que Beja necessitava mesmo ter uma denominação de origem, algo que promovesse e valorizasse os seus vinhos. Pronto, e assim começou este trabalho, que já leva uns anos. Nunca parou, devagarinho, mas nunca parou. Mas contamos também agora com novas entidades que se juntaram, a Escola Superior Agrária de Beja, o núcleo empresarial, portanto, e a pouco vamos reunindo estas equipas e toda esta energia. Bom, o que é que a denominação de origem? A denominação de origem é a denominação de origem Alentejo. O que é que nós podemos... Tá. Tá, obrigado. De Alentejo. O que nós temos atualmente é o que aqui está. Nós temos a denominação de origem Alentejo é constituída por 8 sub-regiões vitícolas. Toda a área geográfica dos distritos de Porto Alegre, Évora e Beja
podem produzir vinhos com indicação IG. Portanto, mas apenas aquelas 8 manchas podem produzir vinhos com denominação de origem. Como é que isto começou? 1988, o início, o arranque. Foram reconhecidas as primeiras 5 zonas vitivinícolas do Alentejo. Porto Alegre, Borba, Redondo, Reguengos e Vidigueira. Foram reconhecidas como IPR, Indicação de Proveniência Regulamentada. Portanto, de acordo com a legislação, uma região para chegar à denominação de origem tem que passar por um percurso de 5 anos e, no final, se os vinhos granjearam a confiança do mercado, então a região pode ser promovida à denominação de origem. 1991, mais 3 regiões. Apenas uma à parte. Porque é que Beja não entra no primeiro reconhecimento? A área do concelho era pequena, muito pequena, e as vinhas estavam associadas na adega cooperativa de Vidigueira. Portanto, Beja não tinha dimensão para se constituir como uma zona vitivinícola. Então, foi considerado que as áreas que já existiam podiam produzir uvas, vinhos VQPRD. Porquê? Porque à data da constituição das primeiras regiões, as uvas já contribuíam, essas vinhas já contribuíam com as suas massas vínicas para os vinhos da Vidigueira. Portanto, e foram consideradas vinhas aptas à produção de VQPRD. Depois, em 91, de 88 para 91, também não houve evolução na área vitícola do concelho, portanto, e também em 91 a região não avança. Em 95, envolvidos os tais 5 anos de indicação de proveniência regulamentada, foram então consideradas, foram promovidas, foram distinguidas aquelas primeiras 5 regiões e foram qualificadas como denominação de origem controlada do Alentejo. E em 98 é então criada a denominação de origem Alentejo e as zonas vitivinícolas foram adequadas a sub-regiões vitivinícolas. Portanto, que é aquilo que existe ainda hoje e que serve também de tema a esta proposta sub-região vitivinícola de Beja. Portanto, a integrar na DO Alentejo. Portanto, o concelho não será, nós não queremos que o concelho seja uma denominação de origem, não é isso, mas sim uma sub-região vitícola de denominação de origem Alentejo. Ora bem, eu falava no estudo, e para nós este é o estudo. Existe um caderno de encargos que fundamenta a proposta a apresentar às entidades do setor e é com base nesse caderno de encargos que nós elencamos a organização da nossa proposta. Portanto, tem que ter, obviamente, o nome está decidido, está definido, tem que ter uma fundamentação histórica. Portanto, este trabalho está feito. Temos um trabalho fantástico de fundamentação histórica deste concelho, que foi realizado por dois colaboradores deste trabalho, que integram o grupo de trabalho, portanto, o Carlos Pedro, antropólogo, e o José Calado, historiador. Também fez parte desta equipa o Samuel Merlo, portanto, que é arqueólogo, e ambos trabalhavam na Direção Regional de Cultura. Esta fundamentação histórica está feita e vai nos ajudar muito a fundamentar esta proposta. Um pouquinho mais à frente, já vamos ter a oportunidade de os ouvir falar sobre a história dos vinhos neste concelho. A categoria dos produtos vitivinícolas, isto também está feito, não podemos fugir, isto é do regulamento, é aquilo que está na DO Alentejo, portanto é isso que tem que acontecer.
a descrição dos vinhos, características analíticas e organoléticas. Este é um trabalho que vai para os nossos enólogos, os enólogos da região. Práticas vitivinícolas, elas também já estão descritas no regulamento da denominação da origem. Portanto, este é um trabalho que também já está feito. A área a delimitar, este é um trabalho que este grupo de trabalho, passa a redundância, já fez, já está feito, em forma de proposta. Vamos também apresentá-lo aqui. A natureza dos solos, este é um aspecto importante. Também os solos têm um regulamento, portanto, todos os solos da região, daquilo que nós propomos, a região podem ser aptos à produção de VQPRDs, mas com uma exclusão que já vamos ver a seguir. Portanto, aqui também não podemos alterar, porque é do regulamento da denominação de origem. As castas, também elas estão definidas por regulamento, portanto, são exatamente as mesmas que se aplicam nas outras sub-regiões, mas que as castas que nós temos aqui são exatamente as mesmas que estão a ser utilizadas na DO Alentejo. Portanto, as castas aqui não vão ser um obstáculo. A relação com a área geográfica qualificada, qualidade e características do produto. Portanto, isto aqui, no fundo, é o fundamento. Porque é que queremos aqui uma denominação de origem? O que é que o produto final está enquadrado com a região? E depois, qual a importância económica e social deste produto? Aqui vamos contar, lançámos também um desafio à Escola Superior Agrária de Beja, que foi aceite, portanto, e vamos ter este capítulo elaborado pela escola, portanto, que muito agradecemos o facto da disponibilidade para colaborarem neste projeto. A manifestação de apoio dos municípios e outras entidades do setor que se relacionam com a viticultura. Os municípios vão ter também aqui um papel muito importante, porque isto tem que envolver todos, não só os viticultores, mas toda a comunidade. Portanto, e os municípios aqui vão ter um papel fundamental. Os municípios e todas as entidades que se relacionam. Portanto, e de que forma é que o poderão fazer? Com uma manifestação de apoio a incluir nesta proposta. Pronto, e por fim, a assinatura dos proponentes, que serão os viticultores, todos os viticultores desta sub-região. Ora bem, área a delimitar. Portanto, com base naquilo que é o conceito de denominação de origem, e porque o conceito de denominação de origem envolve solos, envolve as relações, a relação com a mão humana, as afinidades. Entretanto, por isso mesmo, nós entendemos que, ou melhor, a proposta vai no sentido de delimitar não só o Concelho de Beja, mas também algumas áreas envolventes. E vamos ter depois também essa explicação, principalmente com base na informação histórica. O Concelho de Beja, portanto, é fácil de delimitar, será pelo limite administrativo do Concelho. Ferreira do Alentejo. Ferreira do Alentejo tem uma freguesia, que é Pero Guarda, que é uma freguesia que também tem vinha historicamente e que também já fez parte deste concelho, portanto, vinha muito antiga e que não faria sentido ficar fora. Depois, no concelho de Aljustrel, temos aqui a freguesia de Ervidel, que confronta com o concelho de Beja, e toda aquela mancha, há uma mancha de vinhas que se estende de Ervidel até Rio de Moinhos. Portanto, são vinhas também, são umas áreas de vinhas muito antigas, que têm também uma história muito forte e que sempre se relacionaram com Beja.
No concelho de Castra Verde, portanto, a proposta é para apanhar ali uma pequena parte da freguesia de Entradas, onde também existe uma vinha, e porque os solos e aquele terroir é exatamente o mesmo que temos ali naquelas vinhas da periferia da freguesia de Albornoa. É o lado da Malhadinha, portanto, não faria sentido deixar esta área de produção de fora. Portanto, esta é a proposta para a delimitação da região. Aqui, aquilo o que tínhamos em texto, agora aqui em imagem, a amarelo temos Concelho de Beja. Depois, lá em cima, a azul, temos a freguesia de Pero Guarda. Pero Guarda e Alfundão constituem uma união de freguesias, mas o que estamos a considerar é o limite administrativo da ex-freguesia de Pero Guarda. A laranja temos Ervidel e esta mancha de vinhas na zona de Rio de Moinhos e São João de Negrilhos. Portanto, aquela pequena área que falei do concelho de Castra Verde, da freguesia de Entradas, a área azul. Passando isto para uma imagem só, portanto, a proposta para a criação da sub-região é esta que está aqui. Os solos, aquilo que eu falava há pouco, portanto, faz parte do regulamento de admissão de origem Alentejo. Portanto, todos os solos podem ser considerados com exclusão dos aluviossolos, coluviossolos, barros pretos e barro castanhos avermelhados não calcários. Portanto, as vinhas que se encontrarem instaladas sobre estes solos vão permanecer na categoria de IG, portanto, e não podem ser reconhecidas como DO. Aqui só para ficarmos com uma ideia daquela área que estávamos a falar. Portanto, estamos a falar numa área de 1.248 hectares. Portanto, sim? As vinhas que tiverem instaladas, atenção, não são todos os barros. São os barros pretos e barros castanho avermelhados não calcários. Portanto, as manchas de vinha em solos de barro argilocalcários. Portanto, nós temos os barros pretos e temos os barros, os BVC, que são barros vermelhos calcários. Portanto, as vinhas instaladas em barros vermelhos calcários são aprovadas para a produção de VQPRD, mas estas não. Estes barros pretos, os aluviossolos, portanto, os aluviões e os coluviossolos. Tá? Isto vem. O motivo, portanto, sim. O motivo vem de 88, 89, quando se desenhou o regulamento. Portanto, entendeu-se que os vinhos produzidos em aluviões, coluviossolos, barros pretos e castanho avermelhados, pelo potencial de fertilidade destes solos, de darem produções elevadas, perdia-se tipicidade e característica do vinho. Portanto, foi essa a razão que levou à exclusão destes solos. Aqui, portanto, estávamos a ver o mapa. O mapa, o que nos interessa mesmo são aqueles 1.248 hectares. A área de Aljustrel, que são 117, Beja tem 950, portanto, e temos também ali uma evolução entre 2015 e 2023, portanto, a área teve aqui um acréscimo significativo. O que é que eu posso também acrescentar? Que de 2023 para 2025, no concelho de Beja, houve uma redução de área. Portanto, algumas vinhas foram arrancadas recentemente, portanto, para serem, os terrenos vão ser convertidos a outras culturas. Portanto, hoje, em 2025, no concelho de Beja não teremos aquela área,
mas provavelmente menos de 100 hectares. À volta disso. Só para percebermos o contexto do Alentejo, é este. Portanto, o Alentejo, nós no quadro anterior tínhamos dados a 2023. Neste, portanto, olhamos para a coluna de 2023 e percebemos que o Alentejo tem 23.460 hectares. Portanto, isto aqui com uma divisão por sub-regiões. Mas o que nos interessa mesmo são aqueles 23.467 para percebermos o que é que Beja representa, a sua área vitícola representa no contexto do Alentejo. Portanto, estamos a falar de pouco mais de 5%. Pronto, e este foi o grupo de trabalho que o Sr. Ilídio reuniu logo de imediato, depois daquela conversa que tivemos, o Sr. Ilídio Matos, que não só foi aqui o facilitador do grupo, não só reuniu o pessoal, como também gentilmente disponibilizou a sua casa, as suas instalações para o grupo de trabalho a reunir. O Samuel Melo, arqueólogo, como já tinha falado há pouco, o Carlos Pedro, que está aqui entre nós, o Zé Calado, o historiador, portanto, eu próprio. Entretanto, temos aqui esta colaboração, estas colaborações muito importantes para nos ajudarem a levar este trabalho em frente. Temos o NERB, CVRA, portanto, a CVRA, nós lançámos também, enviámos um convite ao Sr. Presidente, mas, entretanto, já tinha compromisso agendado para a data de hoje e não pôde estar presente. A Adega Cooperativa da Vidigueira. A Adega Cooperativa da Vidigueira tem aqui também uma palavra a dizer, porque parte destes viticultores, no Concelho de Beja, entregam as suas uvas, são sócios da Adega Cooperativa e entregam as suas uvas na adega. Portanto, temos também aqui o Presidente da Direção, José Miguel Almeida, a Escola Superior Agrária, que se juntou a este grupo e a esta iniciativa e a este projeto para nos ajudar também. Portanto, os nossos contactos com a Direção Regional de Cultura iniciaram-se, portanto, há algum tempo atrás, antes daquela alteração que, entretanto, ocorreu, de Direção Regional para a CCDR, e o Gueto de Topografia, o Marco Guerreiro, que nos tem ajudado aqui neste trabalho de desenho e de construção das imagens. Pronto, e é isto. Passo a palavra ao David. E apesar de eu ter feito um esforço na história recente dos nossos produtores de vinhos de acompanhar a evolução dos vinhos do Alentejo, tenho feito um esforço diário e permanente junto dos nossos produtores, mas melhor que eu, para nos explicar, chamava ao palco, para se juntar comigo ao palco, o Dr. Carlos Pedro e o nosso historiador José Calado, para nos falarem sobre o vinho através dos tempos no Concelho de Beja. Se não querem ter, se podem cortar assim também ao lado do David? Sim. Ok. Sim. Pode ser. Está bem, está bem. Okay. Ora, boa tarde a todos. Eu para já vou-me sentar, mas é natural que depois, com entusiasmo, me levante. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui. É sempre um prazer estar aqui em Beja, uma cidade onde eu tive a oportunidade de viver durante um período curto, mas ainda foi 1 ano e meio da minha vida. E agradecer a todos os presentes, mas também aqui um agradecimento especial, para além do engenheiro Francisco Mata, também ao Sr. Ilídio, porque acabou por ser a pessoa que reuniu, tal como o engenheiro Francisco Mata disse, todas estas pessoas, e que, de facto, por isso, aqueles que reúnem têm tanto mérito como aqueles que depois desenvolvem o trabalho, e agradecer toda a sua gentileza ao longo deste processo. O engenheiro Francisco Mota há pouco falou naquilo que nós
fomos solicitados para fazer, né, que é a fundamentação histórica, que não foi um trabalho difícil. Porquê? Porque a história vitivinícola de Beja, contrariamente àquilo que se calhar a maior parte das pessoas tem percepção, é de facto não só muito rica, como muito antiga, e nós não vos vamos aqui maçar demasiado com a história, porque estaríamos aqui muito tempo a falar sobre a importância vitivinícola deste concelho, mas vamos dar assim umas pequenas luzes para percebermos que, de facto, esta importância deste concelho de Beja é de facto muito grande, não é de hoje, já é bastante antiga, e que de facto, pela fundamentação histórica, garantidamente que a sub-região era uma garantia inequívoca. Só para ter uma ideia, assim muito rapidamente, desde a fundação do próprio concelho de Beja e nos séculos seguintes, de facto, nós encontramos em vários estudos que temos realizado aqui na região, muitíssimas vinhas, em quase todas não só no concelho atual, e já explico porquê, mas também em todos estes atuais concelhos, por exemplo, de Aljustrel, de Ferreira do Alentejo e de Castro Verde. Portanto, as vinhas já são bastante antigas, não só protegidas localmente pelas câmaras municipais, mas também que surgiram, como era naquela época bastante vulgar, nos mosteiros, nos conventos e pronto, também ligada à componente religiosa. Em 1610, para termos uma ideia da importância vitivinícola deste concelho, houve uma grande obra chamada Descrição do Reino de Portugal. E nessa grande obra são referidos alguns vinhos nacionais. E entre esses poucos vinhos nacionais que são referidos, um deles é, de facto, os brancos de Beja. Portanto, estamos a falar em 1610, no início do século XVII, para termos uma noção, de facto, da importância, já naquela altura que era reconhecida pelos outros. Porque o autor desta obra era de Lisboa e, de facto, e naquela altura já reconhecia os próprios vinhos de Beja como sendo dignos de menção ao lado de outros grandes vinhos nacionais daquela altura. Depois, nós sempre tivemos aqui este problema no Alentejo, portanto, a proximidade com a Espanha, a proximidade com o país vizinho. Tivemos uma altura de uma certa letargia por causa da Guerra da Restauração, porque nós falamos de 1640, mas 1640 foi apenas o início de um longo processo que demorou 28 anos, em que houve uma guerra e em que o Alentejo foi altamente fustigado justamente por essa proximidade com a Espanha, por essa guerra. Mas a partir do início do século XVIII, de facto há uma recuperação extraordinária em termos vitícolas no Alentejo, e isso já é hoje comprovado por nós nos estudos que temos feito. E esta zona aqui do Baixo Alentejo, sobretudo aqui, o grande concelho de Beja, que é aquilo que eu quero chegar, daquela altura, é muito importante para a história vitícola da região. Porquê? Porque até aí as herdades que tinham alguma vinha eram de facto diminutas ou quase nulas no Grande Alentejo. Mas algumas regiões do concelho de Beja começam a parcelar algumas herdades próximas das localidades, portanto, não só próximos de Beja, mas próximos de outras localidades do concelho, como, por exemplo, Pero Guarda, que na altura pertencia ao concelho de Beja, como, por exemplo, Ervidel, que na altura pertencia ao concelho de Beja, como, por exemplo, Cuba, que na altura pertencia ao concelho de Beja, e, de facto, é Beja, pelo menos daquilo que nós temos conseguido encontrar referências a nível do Alentejo, começa a parcelar essas propriedades para as plantarem milheiros de vinhas, que eram, de facto, estamos a falar sempre da pequena propriedade, para ser afuradas a terceiros e depois produzir vinho. Não há de estranhar que depois, quando, mais tarde, um pouco mais tarde, em 1745, há uma grande obra no Alentejo, um pouco mais acima, mais na minha zona, em que os ermitas da Serra d'Ossa, estamos a falar de facto de um convento de São Paulo da Serra d'Ossa, que é um dos mais cultos e mais importantes do país naquela altura, vão fazer uma grande obra sobre o Alentejo. E mais uma vez, das poucas referências que eles fazem, as zonas vitícolas da região falam no concelho de Beja. Portanto, mais uma vez, o concelho de Beja, que é equiparado naquela altura a Vidigueira e a Borba, são os únicos três regiões vitícolas referenciadas naquela altura. Portanto, vimos aqui que, historicamente, eu estou a dar passos muito largos, naturalmente, para não vos maçar muito, mas que, historicamente, de facto, a importância de Beja enquanto região vitícola é extraordinária. E antes de passar aqui a palavra ao Carlos, depois nós podemos aqui falar entre aqui os dois, vamos só falar de uma outra questão que é muito importante, que foi
durante várias vezes na história, a Câmara de Beja, portanto, estamos a falar ainda até ao século XVIII, a Câmara de Beja fez uma coisa extraordinária que nós podemos hoje apelidar de protecionismo, que foi para revitalizar ou para dar um maior incremento à viticultura e à vitivinicultura de Beja, proibiu a entrada de vinhos de fora enquanto houvesse vinho local. E naquela altura isto era de facto extraordinariamente importante. Porquê? Porque garantia àqueles que apostassem na viticultura o escoamento dos seus produtos sem necessidade de o Concelho de Beja, o grande Concelho de Beja, como eu referi, ter que ir fora buscar vinho para prejuízo do vinho local. E foi nestas alturas que o Concelho de Beja conseguiu ainda uma maior expansão da sua área vitícola. E para terminar, antes de passar aqui ao Carlos, dizer outra questão muito importante que garante esta continuidade e esta importância do vinho de Beja. Em 1738, nas posturas municipais de Beja, portanto, as posturas municipais eram o regulamento autárquico por excelência, onde regulamentava toda a vida da sociedade e da comunidade, é demarcada os coutos das vinhas de Beja, que são uma extensa área vitícola, que já naquela altura passou a ter uma proteção especial, justamente para proteger não só as vinhas, mas especialmente a vinha numa zona que eles chamavam de frutificados, em que grande parte dessa zona é de facto a freguesia de Nossa Senhora das Neves, que nós hoje ainda conhecemos. E agora vou passar aqui a palavra ao Carlos Pedro para falar um pouco sobre a parte seguinte, dos séculos XVIII e XIX. Bom, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. O período que eu vou falar... ok. O período que eu vou falar é um período de apogeu da viticultura e da vinicultura aqui nesta zona de Beja, porque não é só o Concelho de Beja, é mais aquela envolvente, como vimos há bocado. Eu estou um bocadinho rouco, portanto, se a voz me começar a falhar, não sei. Bom, ok. Que é o período, sensivelmente, entre meados do século XIX e inícios do século XX. Em meados do século XIX, houve uma grande praga nas vinhas que afetou praticamente o país todo, exceto o Alentejo, que foi uma praga de oídio que houve em meados do século XIX. E porquê é que não afetou o Alentejo? Por causa da pequena dimensão das vinhas do Alentejo. Eu vou-vos ler, eu tenho aqui alguns certos para ler, são todos eles muito curtinhos, e vou-vos ler um documento da época que fala precisamente deste assunto, um documento de 1874, e que diz o seguinte: a terrível calamidade do oídio tuqueri poupou as pequenas vinhas do Alentejo. Desde então, fizeram-se novas plantações de vinhas e tratou-se de melhorar o fabrico do vinho, que começou a concorrer aos mercados de Lisboa e de outros centros de consumo interno. Este crescimento da vinha, e já vamos ver isto um pouco mais em detalhe, este crescimento da vinha que se inicia aqui, porque, enfim, perceberam que, afinal, valia a pena apostar nesta zona e, sobretudo, valia a pena apostar na vinha. Esta aposta na vinha e o crescimento da área de vinha, curiosamente, e por estranho que pareça, continuam a aumentar durante a praga da filoxera, que arrasou imensas áreas de vinha em praticamente todo o país, mas o Alentejo aproveitou bastante dessa situação. Primeiro, a filoxera foi detectada pela primeira vez na zona do Douro em 1867. No Alentejo foi detectada pela primeira vez, a primeira vinha contaminada pela filoxera foi detectada no Concelho de Ferreira do Alentejo em 1889, ou seja, 20 anos depois. Este período em que a filoxera atacou muito as zonas do Douro e depois foi se expandindo para sul, e que durou 20 anos, foi o período também em que o Estado português apostou muito no combate à filoxera, quer no combate direto, uma vez as vinhas infestadas, quer em fornecer o tratamento para as vinhas e criar viveiros para transplante de vinha nova com pés de vinha americana, que é imune ao inseto da filoxera. Ou seja,
já aqui houve uma vantagem, porque este lapso de 20 anos fez com que, quando chegou cá abaixo, já havia forma de combater e, sobretudo, as pessoas já conheciam. Já detectavam mais rapidamente, já sabiam o que era, já estavam prevenidas. O preço do vinho, neste período, aumentou bastante. Não só porque houve muitas vinhas afetadas no país, em Portugal, como já disse há pouco, como também, e sobretudo em França, que foi o país de onde ela se espalhou quase pela Europa toda, portanto, por uma zona bastante larga. Como não só as vinhas alentejanas e do Baixo Alentejo mais ainda, durante um grande período não tiveram filoxera, como depois disso, enfim, já foi bastante ténue o ataque da filoxera nesta região, e o preço de mercado do vinho expandiu-se bastante. França, por exemplo, era um grande importador de vinho nesta altura porque quase não produzia. Foi um período de ouro, sobretudo para as vinhas, sobretudo o Baixo Alentejo. Foi o último sítio a chegar, onde chegou. E por isso já vinha enfim, algum investimento de criação de novas vinhas. E com esta história da filoxera, pois a coisa disparou como calcularão. Um fator importante na vinha no Baixo Alentejo é ela estar ligada à pequena propriedade. Ou antes, dizendo melhor, às pequenas vinhas. Houve vinha que surgiu na pequena propriedade, já existente. Aliás, basta pensarem na zona da Vidigueira com o Bialvito. É uma zona, não há só pequena propriedade, obviamente, mas onde há bastante pequena propriedade. Houve um grande aumento das herdades que foram divididas em parcelas mais pequenas, que ainda hoje existem, e há muitas propriedades que se chamam assim, que são as corelas, e foram divididas, sobre este surgimento da divisão das herdades em corelas, foi uma coisa que começou já no século XVIII, portanto já vinha de trás, e foi-se desenvolvendo por duas grandes razões. Porque esta era uma zona que estava de matos, a chamada charneca. E esteve de matos até muito tarde no século XIX. Obviamente que começaram a arrancar primeiro os matos nas terras melhores, como é natural, e aos poucos foi se estendendo enfim, praticamente ao território todo arroteado, que aconteceu sensivelmente em meados do século XX. Pronto, esta região sempre foi uma região escassa em população e muitos dos proprietários tinham nessa a melhor forma de desmatar as terras, porque faziam um contrato com uma família e esse contrato podia ser aluguer, podia ser venda, podia ser foro, enfim, podia ter várias formas. E quando havia lugar a pagamento, portanto, quando a terra não era vendida, quando havia lugar a pagamento, nos primeiros anos não pagavam, com o compromisso de desmatar a terra. Portanto, e foi uma forma de ir fazendo os arroteamentos. Numa altura um pouco mais à frente, e que eu não vou desenvolver aqui, esse movimento de desmatação das terras estava tão pressionado que o mato era queimado, lançavam de fogo. E houve aí cenas um bocado complicadas, porque imaginam, esteve a arder no verão, a coisa não é fácil. O vinho, a produção de vinho na altura, tenham em conta que o vinho, até se calhar já inícios do 20, aqui nesta zona, era sobretudo vinho de talha. Há um estudo feito em 1860 e qualquer coisa, que eu já vos digo, e 7, exatamente, muito obrigado. Há um estudo feito em 1967 e há 3 engenheiros agrónomos que dividem entre si o território nacional. E o engenheiro Ferreira Lapa, que era um agrónomo muito conceituado na época, fica com a parte do Alentejo e Algarve. E diz ele sobre a produção de vinho aqui nesta região, portanto, nesse tal relatório de 1867. A pequenez do vinheteiro, mais uma vez a tal história das pequenas vinhas, a pequenez do vinheteiro conduziu-o necessariamente a fabricar o seu vinho com a mais estrita economia, lançando mão dos recursos baratos que lhe oferecia a localidade. A maior parte, não podendo ter casa própria para lagar, aproveitaram para a pisa da uva o centro do pavimento da adega
e em várias terras, como veremos, o próprio átrio ou patim da entrada das casas. Não há de certo parte alguma em que se fabrique o vinho com maior simplicidade de arte e de utensílios. É a pequena indústria, suprindo com o desvelo do trato e o discreto ajeitamento da louça caseira, louça porque era vinho de talha, o método, a ordem e a perfeição de trabalho da grande indústria. Por isso também não há região vinícola no reino mais produtiva em vinho que esta e mais barato. Chegaria a ser fabulosamente barato se não for a necessidade da aguardentação. Portanto, se nem fosse preciso juntar aguardente, era baratíssimo. Portanto, para além de outros fatores, esta forma de produzir o vinho de talha, e a forma como era produzido, fazia da produção de vinho uma cultura muito rentável. Daí aparecer as vinhas, ou antes. Daí, quando há pequenas propriedades, elas serem naturalmente de vinha. Porque, quando falamos de Corella, não estamos a falar propriamente de uma hortinha de 300 metros quadrados. Quando falamos de Corella, estamos a falar porque a dimensão da propriedade aqui na região obriga a uma maior dimensão das propriedades. Portanto, quando estamos a falar de Corellas, estamos a falar de alguns hectares, normalmente poucos, mas de alguns hectares de qualquer modo. Essas propriedades tão pequenas não seriam rentáveis do ponto de vista agrícola se produzissem cereal. As que produziam cereal ou que tinham terra mais pobre, que, enfim, não podiam produzir grande coisa ou outra, as que produziam cereal foram desaparecendo. Aos poucos voltaram a ser absorvidas pelas grandes propriedades, porque não eram rentáveis, e aos poucos foram desaparecendo. As pequenas propriedades que sobreviveram ou que se aguentaram em produção foram as propriedades que produziam ou vinha ou olival. Portanto, que eram e são culturas mais produtivas e que por isso permitem a rentabilização destas pequenas propriedades. Mesmo as grandes herdades, ou na maior parte das grandes herdades, quando tinham vinha, que nem todas tinham, a vinha era na horta. É comum encontrar vinha nas hortas, isto por razões que compreenderão, que têm a ver com a proteção da vinha, relativamente quer aos animais silvestres, mas sobretudo em relação aos gados. No verão, tudo seco, um rebanho via uma vinha verdinha ali no meio, pois a coisa era complicada. Aparecem já, não há só produção de vinha em propriedades com áreas pequenas de vinha, melhor dizendo. Também há vinhas maiores. E, curiosamente, essas vinhas maiores surgem precisamente nas zonas com terra de mais qualidade. Quando nós vamos ver um mapa de distribuição da vinha em finais do século XIX, não é total, mas há alguma coincidência dessas vinhas maiores se nós sobrepusermos esse mapa ao mapa dos bairros de Beja, há ali uma sobreposição, por razões óbvias. Ok. Já estou a alargar a coisa. Deixe-me só terminar muito rapidamente, pode ser uns minutinhos poucos. Ok, ou aqui do Zé Calado. Quando é que esta produção de vinho entra em redução? Até termos chegado talvez há uns 30 anos atrás, com uma produção de vinha, pelo menos aqui nesta parte mais a sul do Baixo Alentejo, com uma produção de vinha relativamente baixa. A produção de vinha reduz-se com as medidas de apoio à produção de cereais, as medidas protecionistas dos cereais, que não começam com a campanha do trigo de 1929, mas que já vem mais atrás, vem de finais do século XIX. As primeiras medidas protecionistas da produção de cereais são de 1889, depois há uma nova produção de legislação de apoio à produção de cereais em 1899 e depois, então, em 1929, surge a chamada campanha do trigo. E estas medidas protecionistas levam ao recuo da vinha porquê? Primeiro, porque a diferença de produtividade da vinha para o cereal reduz-se. Portanto, o cereal não é tão menos produtivo, ou até, enfim, dependia dos apoios, mas até podia ser ligeiramente mais vantajoso do que a produção de vinha.
Pronto, e depois porque o preço de compra do cereal era garantido. O preço a determinada altura, a legislação garantia ao produtor de cereais, ao agricultor que produzia cereais, que toda a produção era comprada e a um preço fixo. Portanto, naturalmente que isto desequilibra a balança para o lado do cereal. Eu gostava de acabar, desculpe lá o abuso, gostava de acabar com dois pequeninos textos, um com 2 linhas, outro com meia dúzia, mas 2 pequeninos textos de um escritor aqui de Albernoa, o Manuel Ribeiro, que tem um livro que, para quem não conhece, sugiro que o procure, é possível encontrá-lo na internet até, em formato digital. Um livro que ele escreveu que se chama Planície Heroica, publicado em 1927, e que descreve um bocado a região aqui, a região mais a sul, não a região das Boas Terras, mas a região na zona de Albernoa, que é de onde ele é e que conhecia bem, e tirei 2 excertos que têm a ver com a questão da vinha e do vinho. O primeiro excerto, portanto, o livro é de 1927, antes da publicação das leis das campanhas do trigo. A respeito, e ele está a falar com outro personagem. A respeito de vinhos é que estamos mal, senhor compadre prior, portanto, está a falar com o padre. Na Carregosa, que era a Albernoa, na Carregosa havia boas vinhas, mas deram em arrancá-las e está hoje tudo em terras de pão. Portanto, é o tal coisa que vos falava há pouco. Mais à frente, no mesmo livro, o padre visita este monte, o monte do lavrador, e quando chega lá, portanto, a primeira vez que ele chega ao monte, vê a horta, que é normal no monte, mais junto ao monte, um pouco mais afastado, haver uma horta. Em alguns casos bastante grande, como conhecerão. Padre Dionísio ficou espantado da extensão e largueza da horta, estendida por um vale abaixo, viçosazinha e fresca, do plantio e do arvoredo frondoso, ele figueiras, ele nespereiras, alfarrobeiras e amendoeiras. Ele árvores de pomar de toda a casta, seu bocado de bacelo, um grande moloal e o hortejo miúdo para a panela, só por graça que o legume é que reinava mais, e colhiam-se famosas semeaduras de grãos de muito bom cozer. E flores, pois havia flores. Portanto, tudo o que não era cereal ou pastos, ou o que fosse, era produzido nas hortas. Muito obrigado. Muito obrigado aos dois. Peço uma salva de palmas para os nossos intervenientes. Perdão. Eu chamava agora ao palco para uma intervenção de 8 minutos e 30 segundos o Sr. Presidente da Adega Cooperativa de Vidigueira, o Engenheiro José Miguel de Almeida. 27 segundos. Boa tarde a todos. Tentarei cumprir escrupulosamente o tempo que me está atribuído. Quero começar por agradecer o convite que o Engenheiro Mata me fez para estar aqui, obviamente em representação da Adega Cooperativa de Vidigueira Cubialvito, mas também como agente económico deste setor vitivinícola desta região, e como forte defensor que sou das sub-regiões vitivinícolas dentro das DOs, começo por dizer já que sou um grande defensor do surgimento desta nova sub-região dentro da DO Alentejo. Eu fui fazendo aqui umas notinhas e como já sabia que o David me cortava ao tempo, não fiz mais notas precisamente por causa disso. Ele faz sempre o mesmo e, portanto, não há nada a dizer. Exatamente. Portanto, o nosso Alentejo conta atualmente com 8 sub-regiões. O Engenheiro Francisco Mata já o disse e muito bem. E se nós pensarmos destes 23.600 hectares de vinha, 5% desta superfície está localizada nos concelhos que o Engenheiro Mata referenciou como sendo os concelhos sobre os quais, grosso modo, se pretende inserir esta nova sub-região da denominação de origem. Ora, se nós pensarmos o que é que realmente isto nos pode trazer?
No Alentejo, neste momento, a quantidade de DO produzido, e aqui falo no Alentejo todo, é superior à quantidade de DO comercializado. Ou seja, o Alentejo não tem falta de vinho de denominação de origem Alentejo. DO Alentejo. E o que é que acontece ao outro vinho? É desclassificado para IG e é comercializado como IG ou, eventualmente, desclassificado para vinho de mesa. Mas ainda assim, porque é que vale a pena insistir neste projeto? Vale a pena insistir neste projeto porque estamos a falar do nome de uma sub-região. Ou seja, aquilo que Beja conseguirá com a criação e com a implementação deste projeto não é ter vinho DO Alentejo, porque esse, como acabei de dizer, já é a mais. É ter precisamente DO Alentejo Beja. E esse só poderá ser produzido neste território com uvas deste território. E, portanto, é essa especificidade, é essa possibilidade de criação de um valor diferenciado que a implementação deste projeto trará precisamente aos viticultores, aos agentes económicos desta região. Mas dizem, mas esse vinho, por se chamar DO, Alentejo, Beja, é mais bem vendido que o outro? Sim, a resposta é sim. Normalmente, e em termos médios, há sempre uma valorização, isto são estatísticas do Instituto da Vinha e do Vinho, há sempre uma valorização pelo menos 10% acima no preço, sempre que falamos de vinhos com denominação de origem versus vinhos somente com indicação geográfica. E deixem-me que vos diga, o título daquilo que eu tinha dito que ia falar era DOIG Enquadramento. E eu queria aqui dizer uma coisa, porque existem algumas tendências agora de discussão que visam alargar a DO Alentejo a todo o Alentejo. Eu, como já disse há bocadinho, sou fã de uma coisa diferente. Eu sou fã da criação de sub-regiões. Sou fã de que haja um estudo que justifique a criação de uma sub-região e não sou fã de pensarmos nos 3 distritos em conjunto e dizermos tudo isto é DO Alentejo, porque isso é fazer, ao fim e ao cabo, coincidir a DO com a IG. Portanto, eu acho que tem que haver diferenciação e o ganho de valor só pode vir por via da diferenciação e não pode vir por via da generalização. Portanto, a generalização não trará valor, quem trará valor é a diferenciação. Concretamente, em relação aqui à situação de Beja, é bem conhecida a forte presença daquilo que é o terroir deste território. Eu, numa das discussões com o engenheiro Francisco Mata, falava-lhe inclusive numa designação de vinhos da planície. Estamos perante vinhos da planície, produzidos numa zona com um terroir bem marcado, com as castas que o Mata disse muito bem, que acabam por ser as castas perfeitamente enquadradas. Portanto, aquilo que os nossos agentes económicos, todos eles da região aqui marcada como Beja, têm, enquadram-se na DO. A limitação de castas dentro da denominação de origem é um pouco mais marcada do que na indicação geográfica. Dito ao contrário, a liberdade dos agentes económicos para inovar, às vezes criando vinhos diferenciados de algumas castas, é maior no vinho regional alentejano, e já temos essa ferramenta e continuaremos a fazê-lo sem qualquer problema, mas isto não deve impedir que tenhamos um produto mais valorizado, um produto que é distinto por ser só produzido aqui neste local e que nos pode dar mais valor em termos de mercados nacional e internacional. E, portanto, dizer só que naquilo que é um contexto de vinho a nível mundial que está a decrescer a um ritmo algures entre os 3% e os 4% ao ano, a quebra do consumo de vinho a nível mundial está a cair, a quebra da área de vinho a nível mundial está a ser também bastante acentuada, e aquilo que
permanecerá no futuro será aquilo que o consumidor encontrar como diferenciado, como valorizado e como alguma coisa que de facto vale a pena pagar para ter na mesa e para poder degustar. Portanto, eu quero, com esta intervenção, e que de certeza cumpriu o tempo, quero sublinhar o agradecimento até aos mentores desta ideia, dizer que em nome da Adega Cooperativa de Vidigueira Cubi Alvite colaboraremos, dizer que o meu nome também, enquanto técnico destes domínios, também estou ao dispor para isso e esperar que seja uma realidade. Muito obrigado. Então, muito obrigado, Zé Miguel. Passava agora a palavra à professora Maria João Carvalho, diretora da Escola Superior Agrária, para nos falar sobre o impacto socioeconómico deste projeto. Bem, então boa tarde a todos. Agradeço antes de mais o convite que o engenheiro Francisco Mata e o NERB, na pessoa do Dr. Simão, nos fizeram, porque nos fizeram a nós, à Escola Superior Agrária, portanto, nós, de algum modo, é um privilégio, é uma honra poder fazer parte deste grupo. Foi um convite muito em cima do acontecimento e, portanto, nem consegui trazer as colegas, respectivamente, das áreas de viticultura e de enologia, porque nós somos uma equipa. Eu represento uma equipa e, neste caso, além do mais, é o IP Beja que fará parte e não a Escola Superior Agrária per si, da equipa. E é claro que falar do impacto, que é óbvio para todos nós, porque todos nós temos acesso à internet e conseguimos ver os dados, são óbvios, o que já foi aqui mencionado, o que tem crescido, a importância que é este embaixador. Aliás, nós quando temos nas nossas formações, e obviamente sou a IES, sou a Instituição de Ensino Superior que está aqui convosco, e portanto é inevitável falar um pouco da importância que tem para nós o setor, porque o setor dos vinhos não é meramente viticultura e enologia, vinificação é muito mais do que isso para a região, é particularmente importante neste momento na dinamização, no desenvolvimento. Em 25 anos, é o tempo, eu refiro-me a 25 anos porque é o tempo que vivo e trabalho em Beja, e denoto que de facto tem sido uma força motriz o setor dos vinhos. Fala-se dominantemente no setor oleícola, mas o setor dos vinhos tem muitos serviços que estão dependentes e dá muita empregabilidade e ainda pode dar mais. E foi já aqui mencionado, precisamente, que a nível de balança comercial tem tido, esse valor é precisamente o valor entre 3% a 4% por ano, portanto, desde 2010 a 2021 são os últimos dados que temos atuais dos colegas que fizeram esse levantamento, esse estudo do impacto socioeconómico do setor. Estamos a falar de mais de 50% que houve a nível de evolução da balança comercial. Nós temos formações que dependem do setor, temos formação de engenharia agronómica, formação de engenharia alimentar e ambas têm viticultura e têm enologia. Temos mais formações que poderiam vingar e que não conseguiram vingar, talvez por não reconhecimento dos técnicos. A maior parte dos nossos técnicos ficam na região, mas não ficam necessariamente no setor vitivinícola, sendo que temos aqui dois grandes produtores de vinho, pelo menos dois que eu identifiquei, peço desculpa pelos demais, e que sei que primam por terem os técnicos do Instituto Politécnico de Beja, sem dúvida. Portanto, é um bom reconhecimento também para nós, para a instituição, mas não chega. Nós queremos mais. Eu tenho vários colegas que vêm como consultores, como enólogos, e o vinho esta região deveria, e eu estou a reportar-me quando iniciou o engenheiro Francisco, quando fez a apresentação inicial, quando iniciou as denominações de origem, eu tenho memória, foi no ano em que eu entrei para o ISA, de 88,
E foi precisamente aí que começaram a ser reconhecidos e valorados os vinhos nas suas denominações de origem. E como o meu pai era do Crato, o que nós tínhamos era predominantemente Porto Alegre, e tínhamos Borba, e depois tínhamos Redondo, e não conhecia Beja. Beja comecei a conhecer pelo queijo Serpa, ainda sem estudante, sem estar em Beja. E tive o privilégio também, e tenho ainda hoje, de acompanhar. Nós temos um laboratório de análise sensorial com ensaio acreditado especificamente na análise, porque para ser um produto certificado, as denominações de origem implica duas componentes fundamentais. A físico-química, ter condições, ter os parâmetros que são exigidos, e o sensorial. E isto, nos vinhos, é também fundamental e seria uma mais-valia também para nós, seguramente, acompanhar nessas duas etapas, se assim for necessário, na parte técnico-científica, apesar de cada adega tem a sua autonomia, tem a sua equipa enóloga. Portanto, Beja tem que ser reconhecido o seu mérito e destes produtores, deste elixir, deste vinho de deuses, deste licor de deuses, porque, de facto, a qualidade é exacerbada. E, na altura, os primeiros que contactei foi até pelo colega o José Miguel. Nós tentámos e vamos continuar a trabalhar no setor, na parte de formação-qualificação, porque estamos também a preparar uma qualificação, já fizemos a sua gênese, para continuarmos também a apoiar o setor dos vinhos nessa área de formação. Ouvi há pouco o desabafo de um produtor, e ele tem muita razão, falta aqui um elemento fundamental na mesa, porque é fundamental a parte institucional, onde o caderno de encargos tem que ser criteriosamente analisado, e por isso o primeiro passo é que fosse criteriosamente já considerado, que tivessem estado também connosco presente. Eu tive com o colega Francisco Mateus, na altura era da CVRA, ajude-me, quando foi da Talha, quando estivemos juntos, em Vitifratos, eu não sei as datas. Exatamente. Ele frisou, inclusive, o crescimento em 23, os últimos dados, que tem um crescimento brutal a nível, eu trouxe alguns dados, mas não vale a pena estar a mencionar dados em si. E na altura, quando falei com o presidente, com o engenheiro Francisco Mateus, dissemos que era fundamental, um dos dados que tínhamos era a fixação da população. Estamos a falar, à vontade, de uma percentagem na ordem em 43 municípios, contribui à vontade para 10% da empregabilidade. Portanto, é um impacto, vai impactar muitas áreas. A nossa, a nível do ensino superior, sem dúvida que vai, e, obviamente, que a vós, produtores, é um reconhecimento daquilo que vocês já fazem. É só ter a designação, falta só a designação. Portanto, eu acho que o caminho... Hoje sou eu aqui, a Maria João, da Escola Superior Agrária, amanhã será outro colega, mas seguramente temos que ser sempre esta equipa que liga toda a fileira, desde os produtores até às entidades certificadoras, passando pelo ensino superior, pelas IES, porque Évora também colabora connosco, Évora também tem know-how nesse sentido, e, portanto, acho que estamos ao dispor para ajudar nesse nosso contributo, os nossos mestrandos, os nossos licenciados, para, de alguma maneira, também podermos contribuir com os dados que são precisos, com o estudo que poderá ser preciso. Portanto, é o que tenho a dizer. E agradecer, obviamente, o convite, que não estava à espera, e, portanto, espero que, de alguma maneira, possamos continuar a degustar os ótimos, maravilhosos vinhos, pelo menos dos que estão presentes. Muito obrigada. Não se assusta. Hein? É só, 1 minuto só, muito rápido. Para perceber... Não. Mas é importante percebermos... A história não serve só para... Não é só uma seca. Também serve para ensinar quem quiser aprender. Porque é que é importante uma sub-região? Porque é que é importante unir-nos em volta de uma sub-região? A primeira sub-região vitivinícola do mundo foi o Douro. Em 1756. Lá estão as datas. Eles não tinham... O Alentejo tinha mais vinho... e a beira do que o Douro.
eles uniram-se, tiveram proteção real, naturalmente, Marquês de Pombal, etc., e tornaram-se uma grande sub-região. Mas o Alentejo também se uniu em resposta ao arranque das vinhas que foi imposto pelo Marquês de Pombal. E conseguiram rapidamente zonas, costas voltadas habitualmente com Vila Viçosa, Estremoz e Borba, unir-se e enviar à Casa de Bragança uma missiva para que voltassem todos a poder a plantar vinhas. Uniram-se. 1888, isto é muito rápido. Em Berlim houve uma grande exposição de vinhos portugueses, milhares de vinhos portugueses a concurso. Muitos alentejanos ganharam prémios e foram reconhecidos pela primeira vez internacionalmente. Chegaram aqui a Beja, um grande comerciante alemão, e queria comprar uma enorme quantidade de vinho da viúva Palma. Quando cá chegou, o vinho era muito reduzido, aquilo que era a produção local. Como não havia tipicidade, como não havia uma uniformidade, não foi possível comprar vinhos de outros produtores de vinho. O que acontece? Perdeu-se uma grande oportunidade de negócio. 1895, primeira adega social do país. Onde é que foi? Viana do Alentejo. Porquê? Não só por ter sido criado por um grupo chamado dos Lavradores do Baixo Alentejo, mas porque ficava na fronteira entre o Baixo e o Alentejo Central. O que fez com que vários produtores de um e do outro lado tivessem naquela primeira adega social pela primeira vez com vinho, apesar de diferente, que levou o nome da região até bastante longe e que, por uma desunião daqueles sócios, rapidamente terminou. 1907, o Alentejo foi uma das primeiras 3 regiões que teve para ser demarcada. 1907, teve na Assembleia da República. Não foi. Porquê? Porque não houve união entre o Alentejo, porque a candidatura, entre aspas, levava o nome de Borba. E o resto do Alentejo vitivinícola não se quis associar. Toda a gente, todos os conselhos se associaram, fizeram pressão política constantemente na Assembleia da República, conseguiram a demarcação. É aquilo que nós conhecemos. Os vinhos verdes não existiam. Não existia uma região de vinhos verdes, mas todos se associaram e conseguiram a demarcação. O Alentejo demorou 80 anos. 80 anos a demarcar-se. E quando teve essa demarcação, o que aconteceu? Em poucos anos chegou ao topo. Rapidamente. Todos sabiam, uniram-se. O que é que aconteceu nos últimos anos? Não vou falar sobre isso. Em relação à sub-região de Beja, concordo em absoluto com o Zé Miguel, ou seja, a sub-região é fundamental haver diferenciação e haver quanto mais sub-regiões no Alentejo, melhor. E para Beja é muito importante porque é a marca Beja e, acima de tudo, é sinónimo de união numa grande causa. Pois há motivo, a competitividade entre todos vós, entre os produtores, vem a seguir, mas se fortalecemos a marca Beja, garantidamente que fortalecerá cada um dos vossos vinhos. Isto é apenas uma treta de história. Quem quiser apanhar, apanha. Muito obrigado. Em 1998 fui para a Universidade de Évora, descobri os encantos do vinho do Alentejo e o resto é história. Só para terminarmos, em vez de fazermos uma proposta, em vez de fazer perguntas e respostas, temos aqui um momento de networking onde podemos estar e provar os vinhos do Alentejo. Só 3 notas finais. Agradecer aos promotores da ideia, dizer-vos que esta é a missão da Associação Empresarial, é dar corpo, dar voz, dar as ferramentas administrativas, institucionais e a ajuda que nos permite, em termos logísticos, dar para que estas ideias continuem a acrescentar valor àquilo que de melhor se produz no Alentejo, às nossas empresas, aos seus empresários, para que acrescentemos valor aos nossos produtos, que possamos atingir novos mercados, acrescentar valor. Mais uma vez, e não me vou cansar de agradecer ao Milénio por podermos ter este anfiteatro, podermos aqui dar voz a estas iniciativas e a estes temas relativos à agricultura, que é para isso que também cá estamos, e por isso convidava a todos, pedia a todos uma salva de palmas para estas fantásticas apresentações e convidava a todos a provar os nossos vinhos alentejanos desta região. Muito obrigado a todos e até